Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar realizando aqui com vocês a resolução e os comentários dos exercícios simulados para a nossa prova, né? Eu bolei 10 exercícios simulados aqui, como os que cairão na prova, e eu vou estar respondendo eles aqui, comentando junto com vocês. Aí espero que vocês baixem aí os exercícios e quem tiver mais alguma dúvida aí em relação à prova ou os exercícios dados, por favor, entre em contato comigo. Então vamos lá, vamos para o primeiro exercício. No primeiro exercício, ele pede para a gente qual a principal diferença entre os sensores analógicos e sensores digitais. Bom, como nós vimos aí nas nossas aulas, os sensores analógicos e os sensores digitais, eles são sensores que vão indicar valores diferentes. Os analógicos possuem um range ou uma faixa de valores aí de atuação, enquanto os sensores digitais vão apenas apresentar dois valores, ou 0 ou 1, ou ligado ou desligado aí, dependendo daquilo que nós estamos querendo medir. Então vamos ver qual das nossas alternativas aqui se encaixam mais sobre a principal diferença entre eles. Então, beleza? Alternativa A, eles dizem que são exatamente iguais, mudando apenas o preço. Bom, isso como nós vimos não é real. Aqui nós temos aqui nas nossas aulas antigas, nós vimos que os sensores analógicos, eles são os dispositivos mais comuns e se baseiam em sinais analógicos. Esses sinais são mesmo que limitados por dois valores de tensão, um valor máximo e um mínimo, eles podem assumir infinitos valores intermediários dentro desses valores. Vocês lembram que na aula eu utilizei aí o exemplo da resistência LDR, que conforme você tem a incidência de luz sobre ele, você tem aí a diminuição da resistência e a troca dos valores de tensão. Beleza? Então, mesmo que ele tenha dois níveis de tensão, né, uma tensão máxima e uma tensão mínima, em qualquer instante ele pode assumir aí qualquer valor aí dentro do nosso gráfico aí, beleza, pessoal? Já os sensores digitais, eles vão se basear em valores de tensões bem definidos, ou você vai ter ele trabalhando em sua tensão máxima ou na sua tensão mínima, ou simplesmente através dos valores booleanos 0 ou 1, ou ligado ou desligado. Nós temos aqui no exemplo da aula, nós temos um sensor de presença aqui que vai detectar através de um feixe de luz aí, quando o feixe é bloqueado, nós temos aí o aumento da tensão, ou seja, o surgimento aí do nível 1. E quando o nosso sensor é desbloqueado, ele baixa para o nível de tensão zero, tensão mínima aqui. Então, beleza? Então, como nós podemos ver aqui no nosso exercício, então a alternativa A é falsa. Aqui na alternativa B, então, os sensores analógicos possuem apenas dois valores distintos, ou 0 ou 1, e os sensores digitais possuem diversos valores dependendo do range do mesmo. Isso também está errado, como nós vimos ali, os sensores analógicos, eles vão possuir diversos valores e os digitais que vão possuir apenas dois valores. Então, eles estão com sensores trocados aqui. Então a alternativa B também é falsa. Agora vamos para a alternativa C. Os sensores analógicos possuem diversos valores e já os sensores digitais possuem apenas dois valores distintos, 0 ou 1. E isso é o que nós estamos falando aqui, nós vimos em aula. Então, por enquanto, a alternativa C é a alternativa que parece mais correta sobre a principal diferença entre os sensores analógicos e digitais, beleza? Então, nós temos na alternativa B, os sensores digitais são usados apenas para ligar computadores e controladores. E isso é falso, já que nós temos aí os sensores digitais que trabalham dentro de linhas de produção, eles não são utilizados nem para ligar os computadores, nem para poder fazer o funcionamento dos controladores. Beleza, pessoal? Então, a alternativa D também é falsa. E a alternativa E, a diferença principal entre eles é a construção e o material que é feito. Bom, cada sensor aí, mesmo entre todos os sensores analógicos, eles vão ter uma construção aí, materiais distintos aí, dependendo do
tipo de sensor que nós temos. Então essa não é uma diferença também aí entre os nossos sensores. Então nós ficamos aqui que a alternativa C é a alternativa correta para a gente, que diz que os sensores analógicos possuem diversos valores, né? Você tem aí um valor máximo e um valor mínimo, e em toda a escala desses valores aí, nós temos valores intermediários que o nosso sensor pode assumir. Já nos nossos sensores digitais, nós vamos apenas possuir dois tipos de valores distintos, ou a presença de tensão ou a não presença de tensão, ou os valores booleanos de 0 ou 1. Beleza, pessoal? Vamos aqui ao exercício número 2. Ele pergunta para a gente o que pode se entender por range ou faixa de atuação de um sensor. Lembram como a gente discutiu em aulas passadas? A faixa de atuação ou range de um sensor vai ser aí a quantia de valores distintos aí que o nosso sensor pode medir aí no range de funcionamento dele, beleza, pessoal? Então nós temos aí que a faixa é o material que ele é feito, isso é falso. Nós temos que a faixa ou range significa o tipo do nosso sensor, isso também é falso. Nós temos a letra C, que vai falar que vai definir qual grandeza física o sensor vai medir. Isso também está errado. A grandeza física que o nosso sensor vai medir é o tipo de sensor. Nós temos aí sensores de termômetro, que irão medir a temperatura, sensores de vibração, que vão medir a vibração. Então a faixa de atuação dele não vai medir o tipo de grandeza física dele, beleza? Vamos à alternativa D, permite saber se o sensor tem o tamanho para ser colocado em uma linha de produção. Isso também está errado. A faixa ou range de atuação aí do nosso sensor não vai definir o tamanho do nosso sensor, e sim aí o número de valores aí, a escala de valores aí que ele vai conseguir medir, beleza, pessoal? Então nós temos aqui a última alternativa, a alternativa E, que é a definição dos valores máximos e mínimos que consegue se medir com o sensor. Essa então é a nossa resposta correta, alternativa E. Beleza? Vamos aí ao exercício número 3. Ele pede para a gente analisar as afirmativas abaixo e responder. Vamos analisá-las então. Aqui a afirmativa número 1, ela diz que os motores de passo são motores de grande porte, mais utilizados aí dentro da área da indústria. Isso não é verdade. Os motores de passo são motores de menor tamanho, são motores mais precisos e são mais utilizados aí dentro da área da robótica. Os motores de grande porte, eles são os motores aí de indução, que são os motores assíncronos, como nós conhecemos, que são os motores de indução trifásico. São motores que nós não estamos vendo aí dentro da nossa aula, porque o objetivo da nossa aula são os motores aí que utilizamos dentro da automação ou da robótica, beleza, pessoal? Então nós temos aqui que a afirmativa número 1, ela é falsa. A alternativa número 2 aqui nós temos aí a afirmativa falando que os motores de passo podem ser configurados para realizar dois tipos de movimento, né? O passo completo ou meio passo. Como a gente já viu na aula passada, isso é exatamente o que o motor pode fazer. Nós temos aqui o acionamento do passo completo, onde cada bobina é excitada individualmente para realizar a movimentação do nosso motor. Ou nós temos aí a excitação de duas bobinas ao mesmo tempo para que a gente tenha um movimento aí na diagonal, beleza? E temos também o meio passo, onde nós temos aí a excitação de bobinas aí sequenciais, para que a gente trabalhe com metade do valor aí que o nosso motor consegue andar, beleza, pessoal? Então nós temos aí que a afirmativa número 2 é correta. Vamos à afirmativa número 3. Motores de corrente alternada são mais precisos e por isso têm mais utilização na robótica. Isso é falso. Os motores de corrente alternada, como nós vimos aqui na aula passada, são motores de maior potência,
São também chamados de motores assíncronos, né? Onde o nosso estator vai ter uma velocidade angular maior do que a do rotor, e eles são motores de difícil precisão de controle de posição e de velocidade. Então, ele não é um motor muito utilizado aí dentro da parte da robótica. Então, essa afirmativa ela é falsa também. Então, nós vamos à afirmativa número 4. Os motores de corrente contínua são de fácil controle de velocidade e posição, por isso são amplamente utilizados na robótica. Isso está correto. Como nós vimos aqui em aulas passadas, os motores que nós utilizamos aí dentro da robótica são os motores de corrente contínua. Dentro desses motores aí nós temos também os motores de passo, servomotores, e como nós vimos já, eles são motores onde nós temos aí uma precisão muito alta deles, tanto no quesito de posição quanto no quesito aí de velocidade. Então, eles são motores mais precisos e por isso eles são tão utilizados dentro da robótica. Então, nós temos aí que a afirmativa 4, ela é verdadeira também. Vamos à afirmativa, a última afirmativa, afirmativa número 5, que ela nos fala que os servomotores conseguem saber a posição do seu eixo a partir de um potenciômetro ligado ao seu eixo do motor. Como nós vimos aí nas aulas passadas também, o servomotor ele vai conseguir realizar, ele é muito utilizado para posicionamento, justamente porque nós temos um potenciômetro ligado ao eixo do nosso motor e dependendo da posição do eixo do motor, aqui nós temos aí também uma mudança do posicionamento da agulha do nosso potenciômetro. Então, através da alteração aí da tensão que está vindo para o nosso sistema, a gente sabe qual é a posição do eixo do nosso motor. Então essa alternativa está correta. Então aí nós temos aí que a alternativa 2 e a alternativa 4 e a alternativa 5 estão corretas. Então aqui até a gente chegar na resposta aqui, nós vemos que a alternativa C é a alternativa aí que está indicando aí qual das afirmativas aí está realmente certa. Então a nossa resposta aí é a alternativa C. Apenas as afirmativas 2, 4 e 5 estão corretas. Beleza, pessoal? Vamos aí ao exercício número 4. No exercício número 4, ele pede para a gente qual é a melhor definição para atuadores hidráulicos. Como a gente viu em aulas passadas, os atuadores hidráulicos vão ser pistões ou eixos que vão trabalhar a partir de um líquido que é pressionado dentro dele ou no seu êmbolo. Esse líquido aí vai realizar uma pressão dentro do nosso cilindro e essa pressão aí vai fazer a movimentação da haste ou do eixo, tanto para frente ou para trás, ou no movimento rotatório, dependendo do tipo aí do nosso atuador, beleza? Então vamos aqui ver qual das alternativas aí é a melhor definição para os atuadores hidráulicos. Então nós temos a alternativa A, que fala que eles são mais conhecidos como cilindros ou pistões e seu acionamento acontece a partir da pressão de um líquido colocado no seu interior. Isso é exatamente o que eu falei. Então, por enquanto, nós temos aí que a alternativa A temos uma boa definição aí do nosso atuador. Vamos à alternativa B. São mais conhecidos como cilindros e pistões e seu acionamento acontece a partir da pressão de um gás colocado ao seu interior. Isso está errado. Como nós temos atuadores hidráulicos, sempre que tivermos atuadores hidráulicos, teremos aí um trabalho de um líquido dentro deles, como água, um óleo. Geralmente são utilizados óleos de densidades mais altas, porque os atuadores hidráulicos aí eles conseguem produzir uma força maior. Então, os atuadores hidráulicos irão utilizar líquidos e não um gás colocado no seu interior, beleza? Então a alternativa B está incorreta. Vamos à alternativa C.
são mais conhecidos como os motores a vapor e seu acionamento acontece a partir da ignição de um combustível colocado no seu interior. Isso está errado. Os motores a vapor, embora eles sejam atuadores hidráulicos, nós não temos o acionamento deles aí a partir da ignição de um combustível no seu interior. Os motores a vapor vão ser atuadores aí. Desculpa, eu falei hidráulicos, mas eles não são. Como eles funcionam a vapor, eles vão ser atuadores pneumáticos. Mas eles não vão trabalhar aí com um combustível colocado no seu interior. Então, a alternativa C é a alternativa falsa também. Vamos à alternativa D. Eles são mais conhecidos como bombas e seu acionamento acontece a partir de um acionamento elétrico. Isso também está errado. O acionamento deles, embora possa ser elétrico, possa vir de uma excitação elétrica aí de um comando, ele é feito um acionamento hidráulico. Nós temos aí a presença do líquido que vai fazer o acionamento do nosso pistão aí ou do nosso atuador hidráulico. Então, essa alternativa D também está falsa. Vamos à alternativa E. São mais conhecidos como amortecedores e são utilizados apenas na área automobilística. Amortecedores aí também são pistões pneumáticos, não são atuadores e são utilizados na área automobilística. Porém, os atuadores pneumáticos não são só os amortecedores e não são utilizados só na área automobilística. Então, nós temos aí que a nossa resposta correta é a resposta A. Como eu falei, eles são mais conhecidos como cilindros ou pistões e o seu acionamento acontece a partir da pressão de um líquido colocado no seu interior, como a gente viu nas aulas passadas aqui. Nós temos aqui o vídeo explicando quando o líquido é colocado dentro do nosso pistão, nós temos aí a pressão que é exercida aqui dentro e a movimentação do eixo ou para frente ou para trás. Beleza, pessoal? Vamos aí agora ao exercício número 5. No exercício número 5, ele pergunta para a gente o que podemos citar como uma das vantagens dos atuadores pneumáticos sobre os atuadores hidráulicos. Como a gente viu aqui na aula passada, a principal diferença entre os atuadores pneumáticos e hidráulicos é que nos atuadores hidráulicos nós temos o líquido realizando a pressão e nos pneumáticos nós temos o ar ambiente mesmo realizando aí a função do líquido para realizar a pressão e a movimentação aí do nosso cilindro. Nós temos aí que algumas diferenças deles aí é que eles utilizam o ar ambiente para se alimentarem, né? Nós precisamos apenas ter o compressor como um reservatório de ar, nós não precisamos aí que nós tenhamos reservatórios de líquidos nos pistões, como é no caso dos pistões hidráulicos, então nós precisamos apenas de um único reservatório central, que seria onde o compressor que vai alimentar toda a o nosso circuito vai ser instalado. E nós temos também um menor gasto de manutenção quando comparado aos atuadores hidráulicos, justamente por não termos aí a compra de óleos, não temos que nos preocupar aí e com a perda da vida útil do líquido dentro dele, não temos aí mais de um reservatório, dependendo do tamanho aí da nossa linha de produção. Então, essas são as principais diferenças. Então, vamos aí citar aqui, ver quais são as melhores vantagens aí dos atuadores pneumáticos sobre os atuadores hidráulicos. Nós temos a alternativa A, aqui a economia de energia. Isso é falso, porque cada tipo de atuador vai ter um consumo de energia, mesmo dentro dos atuadores hidráulicos aí, ou pneumáticos, dependendo do tamanho dele, nós temos um acionamento aí e que pode ser elétrico, que vai gastar uma energia. Então, a economia de energia não é uma das vantagens sobre os atuadores pneumáticos. Então, a alternativa A está falsa. Vamos à alternativa B. Nós temos aí o uso do ar ambiente para fazer ativação dos atuadores pneumáticos. Essa daí, como nós vimos na aula, é uma das vantagens dos atuadores pneumáticos sobre os hidráulicos. Nós não temos aí o uso de óleo, nós temos aí que o próprio ambiente vai
vai fornecer para a gente aí o elemento que vai fazer o acionamento do nosso atuador. Então, essa é uma das vantagens. Nós temos aí a alternativa B. Então, como a melhor por enquanto, vamos à alternativa C. A programação é mais rápida do atuador pneumático. Isso está errado. A programação dos dois pode ser parecida ou complexa, dependendo aí do tipo de circuito que a gente está criando. Então, a alternativa C é falsa. D, o custo do líquido dos atuadores hidráulicos fazem com que eles sejam mais vantajosos. Isso está errado, porque os atuadores pneumáticos eles se alimentam a partir do ar ambiente, e o ar ambiente para a gente é grátis. Então a alternativa D está falsa. E a alternativa E diz que por usar um compressor de ar, os atuadores hidráulicos são mais eficientes. Isso está errado, porque quem usa o compressor de ar são os atuadores pneumáticos. Então temos aí que a alternativa correta aí para a gente é a alternativa B, o uso de ar ambiente para fazer a ativação dos atuadores pneumáticos. Então vamos agora para a questão número 6. Na questão número 6, ele pede para a gente aí quais os itens que melhor se encaixam como meio de transmissão mecânica de potência. Como nós vimos aqui nas aulas passadas, alguns dos meios de transmissão mecânica de potência são as polias, nós temos aí as engrenagens, as correias, as correntes e mais alguns outros tipos. Então vamos ver aí qual das nossas alternativas aí se encaixa melhor. Nós temos aí a alternativa A, polias, engrenagens e correias. É a alternativa já correta. Então vamos ver por que as outras aí estão erradas. Na alternativa B, nós temos polias, motores e cabos elétricos. Ela está errada, né? As polias são meios de transmissão mecânica de potência, porém motores vão ser o meio que vai estar produzindo a nossa potência mecânica. Então nós não temos aí um motor que possa levar a transmissão mecânica de potência para outro motor, beleza? E os cabos elétricos, eles vão fazer a transmissão elétrica de energia aqui. Então a alternativa B está errada. Vamos à alternativa C, engrenagens, cames e motores. Tanto a engrenagem quanto os cames são meios de transmissão mecânica de potência, porém os motores, como eu falei, não são elementos de transmissão, eles são aí atuadores, eles que irão produzir aí a potência necessária. Nós temos a alternativa D, robôs, bicicletas e engrenagens. Aí nós temos que robôs são atuadores aí independentes, né? Atuadores inteligentes. Bicicletas não vão fazer a transmissão mecânica de potência, elas utilizam aí da transmissão mecânica de potência aí para a gente poder fazer a movimentação dela, né? Mas ela não é utilizada dentro da indústria para que a gente possa fazer a transmissão. E as engrenagens? As engrenagens são utilizadas, porém todos os outros itens aqui não são. E na alternativa E, braços robôs, motores e acelerômetros. Aí nós temos aí atuadores, né? E no caso aí do último nós temos aí um sensor. Então a alternativa correta nossa é a alternativa A, polias, engrenagens e correias. Esses vão ser os meios de transmissão de potência mecânica mais comuns que nós encontraremos aí dentro da indústria. Vamos agora então aqui para a alternativa para o exercício número 7. Ele pede para a gente analisar as afirmativas abaixo e responder. As engrenagens e polias de mesmo tamanho transmitem a mesma potência às partes acopladas. Então, isso é verdade. Como nós vimos aqui na aula passada, quando nós temos aí as correias e as polias aí de mesmo tamanho, de mesma dimensão, nós temos uma transmissão igual aí de potência. Quando nós temos aí a diminuição, alteração de um tamanho de uma das polias, aí nós temos também a redução ou o aumento aí da taxa de transmissão.
Beleza, pessoal? Então, a nossa primeira afirmativa aqui, ela está correta. Vamos à alternativa número 2. Quando temos uma mudança no tamanho de uma das engrenagens ou polias, temos também a relação de mudança da potência transmitida. Isso é verdade, como nós vimos aqui, né? Quando nós diminuímos ou aumentamos o tamanho da nossa polia, o mesmo pode ser dado a uma engrenagem, nós também temos aí a mudança da relação de transmissão entre as duas polias ou as engrenagens. Então, a afirmativa número 2 também está correta. A afirmativa número 3 diz que os camis são engrenagens com uma ou mais lombadas que realizam acionamentos periódicos. Nós vimos isso também, né? Acho que todo mundo lembra. Os camis, eles são esse tipo de engrenagem, que elas têm uma lombada e conforme elas vão andando, nós temos aí um acionamento periódico aí do nosso atuador, beleza? Então essa afirmativa aí também está correta. Vamos à afirmativa número 4. Ela diz que os parafusos de acionamento transformam a movimentação rotatória em movimentação linear. Isso também é verdade, como nós vimos aqui, o nosso parafuso de acionamento, ele vai ficar preso a um eixo e vai realizar a movimentação, e vai através da movimentação rotatória realizar uma movimentação aí linear. Como nós vimos aqui, ele preso numa CNC, esse é o nosso parafuso de acionamento, conforme ele vai girando, nós temos aí a troca da posição linear da nossa base aí da CNC. Então, essa afirmativa também está correta. Vamos à última afirmativa aqui. Ela diz que as engrenagens devem ser utilizadas sempre em pares, ou seja, elas devem estar em contatos uma com a outra para poder fazer transmissão de potência. Isso é verdade também, como nós vimos aí nas aulas passadas, as engrenagens ou rodas dentadas, elas têm que ser utilizadas em pares para que os dentes de um par se encaixem aí no espaço dos dentes dos outros, para que a gente possa aí ter a movimentação. Então nós temos que ter o contato físico aí da nossa engrenagem, como a gente pode ver nessa imagem aqui. Uma das engrenagens está com um dente entre o espaço aí da outra engrenagem, e conforme elas vão movendo, há o atrito entre as faces que estão encostadas e nós temos aí a movimentação. Então nós temos aí que a afirmativa número 5 está correta, ou seja, todas as afirmativas estão corretas. Agora nós vamos aqui para a alternativa que indica isto, e é a alternativa da letra D. Todas as afirmações estão corretas. Beleza? Vamos agora ao exercício número 8. O exercício número 8 pede para a gente as classes mais comuns de robôs. Bom, pessoal, como nós vimos aí, os robôs eles podem ser classificados de diversos jeitos, mas as principais classificações deles são como robôs inteligentes, robôs controlados, robôs aprendizes e robôs manipuladores. Agora, a partir disso, a gente pode ver aí, cada um vai ter sua característica e vamos ver aí qual das classificações aqui, qual das alternativas aí melhor representa isso. A alternativa A diz que são robôs elétricos, robôs mecânicos e robôs digitais. Essas três classificações aí são erradas, pois todos os robôs vão ter um acionamento elétrico. Todos os robôs vão ter peças mecânicas também, que são os motores, e todos os robôs também serão digitais, porque vão obedecer a comandos programados a eles. Então ela é falsa. Então nós temos aqui a alternativa B, robôs inteligentes, robôs controlados e robôs didáticos. Como nós vimos aqui em aula, essas são as classificações
aí mais utilizadas. Então a gente já pode colocar aqui que a nossa resposta é a resposta B. Vamos ver as outras alternativas aqui para a gente poder ver por que as outras estão erradas. A alternativa C, robôs inteligentes, robôs elétricos e robôs industriais. Embora robôs industriais aí sejam um tipo de classificação, dentro da classificação dos robôs industriais entram os braços robôs, os robôs inteligentes, os robôs controlados, né? E robôs elétricos serão sempre os robôs elétricos, serão todo tipo de robô aí, já que todos eles recebem alguma alimentação elétrica. Então, essa alternativa também está falsa. Vamos à alternativa D, que fala de robôs inteligentes, robôs mecânicos e braços robôs. Dentro desses aí, o único que está numa classificação aí que conhecemos são os braços robôs e os robôs inteligentes. Já robôs mecânicos são robôs qualquer, porque todos os robôs possuem algum acionamento mecânico, que são os motores que vão fazer aí toda a parte de movimentação. Então essa alternativa também está falsa. Vamos à alternativa E, braço robô, atuador robô e robôs inteligentes. Também está errado, já que atuador robô é qualquer tipo de robô, pois os robôs são atuadores. Então, aí, como eu falei, a alternativa B é a que mais entra aí como as classificações mais comuns dos robôs, que são as que vimos aí em aula, beleza, pessoal? Vamos agora ao exercício 9. No exercício 9, ele pede para a gente qual a melhor definição de um robô manipulador. Como nós vimos aqui em aula, os robôs manipuladores são os robôs mais utilizados dentro da indústria. Quem já viu algum vídeo ou já trabalhou em alguma área aí de produção, de manufatura, conseguiu perceber que existem vários tipos de robôs manipuladores. Existem os braços robôs, existem robôs aí que são programados aí para fazer solda, para fazer uma movimentação, uma manipulação aí de um objeto que possa estar dentro da linha de produção para retirada dele. E então os robôs manipuladores aí, eles vão ter como principal objetivo a manipulação aí de objetos ou de produtos aí. Eles vão realizar as tarefas de forma autônoma, né? Conforme a programação dela, e também vão ser capazes de realizar programações manuais. Então, um operador também pode estar fazendo o controle do robô manipulador. Porém, o que mais vemos aí no mercado são robôs manipuladores aí automáticos que realizam aí a movimentação aí seus trabalhos de forma autônoma. Então vamos ver aqui qual é a melhor definição para um robô manipulador. Então temos a alternativa A, é um protótipo de um robô feito apenas para aprendizagem. Isso é falso, pois eles são robôs empregados aí dentro da indústria. Então nós temos aí que a alternativa A é falsa, nós já eliminamos uma alternativa. Alternativa B é um robô com inteligência artificial para o uso residencial para pequenas tarefas. Isso é errado. Os robôs com inteligência artificial para uso em pequenas tarefas são robôs inteligentes. Eles são, vocês já devem ter visto aí em vídeos, os aspiradores, robôs aí, mas os robôs manipuladores não são esse tipo de robô. Então a letra B também é falsa. Vamos à letra C. São utilizados na área industrial e realizam movimentação ou manipulação de objetos. Como nós vimos aqui na nossa aula, é exatamente isso que eles vão fazer. Eles são chamados robôs manipuladores, pois manipulam os objetos dentro da linha de montagem. Então nós temos aí que a nossa afirmativa, a nossa resposta correta aí é a alternativa número C, letra C, desculpa. Vamos agora ver por que a D e a E estão erradas. Na letra D, eles dizem que são robôs utilizados na área industrial apenas para o controle de pessoal. Errado. Esses robôs são utilizados aí dentro da área industrial, mas são utilizados para manipulação de material ou objetos dentro da nossa linha de produção. Beleza? Então, a alternativa D também é falsa. A alternativa E são robôs de uso especial e não são muito práticos. Errado, são robôs aí com diversos tipos de uso e são extremamente práticos assim quando a gente for ver aí em questão de produção. Então a alternativa E também está errada.
Perfeito. Vamos agora aqui à última questão aqui do nosso simulado. Ele fala aqui para a gente analisar as afirmativas abaixo e responder. Então vamos para a primeira afirmativa. Para um robô ser considerado inteligente, ele deve possuir sensores e atuadores que permitam a tomada de decisões sem a interferência de um operador. Isso daí é exatamente o que nós vimos aí nas aulas passadas, que nós temos aí que os robôs inteligentes, eles vão ser capazes de tomada de decisões de forma autônoma, não necessitando aí controles externos. E para isso, eles vão precisar aí de sensores e atuadores que permitam que ele interaja com o meio, que ele tenha conhecimento do que está acontecendo em volta aí dele, beleza? Então a afirmativa 1 é correta. Vamos à afirmativa número 2. Robôs didáticos são utilizados para aprendizagem e prototipagem. Como a gente viu também em aula, os robôs de aprendizagem são os robôs pequenos, de pequeno porte, que eu citei os robôs que são protótipos aí, robôs que nós construímos com Arduino. Citei também o Lego Mindstorm, que são robôs aí da linha da Lego para poder criar aí a vontade nas pessoas de programar e de construir robôs, né? Então, robôs de aprendizagem aí também está correta essa afirmativa que diz que eles são feitos para aprendizagem e prototipagem, beleza? Vamos à afirmativa número 3. O uso de robôs dentro da indústria ainda é pequena, visto que os robôs são extremamente caros e de difícil programação. Essa afirmativa está errada. O uso dos robôs dentro da indústria é muito vasto. Quem já viu aí, quem já trabalhou também, pode perceber que o uso de robôs na área industrial é cada vez maior, e tanto que é para isso que vocês estão aí se formando, para que vocês possam aí fornecer todo tipo aí de controle, de manutenção e criação aí nessa parte da robótica aí dentro das linhas de montagens. A programação deles é difícil, porém não é complicada. No momento em que você começa a aprender como é feita a programação dele, você começa a pegar o jeito e a programação acaba sendo algo corriqueiro, não assim difícil, beleza, pessoal? Então, essa afirmativa é falsa. Vamos à afirmativa número 4. Por serem pequenos e fracos, os robôs industriais são mais usados para trabalhos pequenos e rápidos. Isso é errado. Os robôs industriais aí são robustos, eles têm uma proteção aí por fora e uma armadura metálica que impede de qualquer coisa possa entrar dentro aí da parte dos atuadores, da parte mais sensível dele aí. Por isso, eles são utilizados também para tarefas difíceis, tarefas mais pesadas. Nós temos aí linhas de montagem automobilísticas que são completamente automatizadas com braços robôs e robôs aí manipuladores aí que fazem aí de A a Z do carro. Então essa alternativa também é falsa. Vamos à última afirmativa aqui. Nós temos que os robôs industriais são desenvolvidos com o intuito de substituir a mão de obra humana. Esse é exatamente o intuito do desenvolvimento dos robôs industriais. Você tem a troca aí da mão de obra humana para uma mão de obra robótica, onde você vai ter uma velocidade de produção infinitamente maior e também uma padronização, ou seja, todos os produtos vão sair iguais uns aos outros. Então essa alternativa também é correta. Então nós temos aí que a afirmativa número 1, número 2 e número 5 estão corretas. Vamos ver aí qual das alternativas se encaixa melhor. E vimos aqui que a alternativa A é a que mais se encaixa nisso daí, pois ela fala que apenas as afirmativas 1, 2 e 5 estão corretas. E essas foram as afirmativas que nós encontramos como corretas aqui dentro. Então, pessoal, assim a gente chega ao final aqui do nosso simulado aqui. Espero que vocês vejam eles. Qualquer dúvida que vocês tenham aí com ele,
eu tô aqui para responder. Eu vou deixar eles aí, essa lista aí dentro do EAD, tanto quanto esse vídeo também. Então, pessoal, aí quarta-feira que vem vai ser a prova de vocês. No mesmo jeito da prova, da primeira prova, ela vai ser realizada aí no horário de aula. Vão ser 10 questões de múltipla escolha, como essas que eu fiz aí no simulado. E vocês terão até o final da sua aula aí, do seu horário de aula, no caso do pessoal de manhã, das 8 da manhã às 11 da manhã, e do pessoal da noite, das 7 da noite às 11 da noite, talvez 10 e meia, 11 horas, não lembro bem o horário, mas vocês vão ter o seu horário de aula para responder a prova. Eu vou estar disponibilizando também os slides aí da aula de revisão que nós faremos na quarta-feira, para que vocês possam estudar. E bons estudos a todos e boa prova. Até mais.